Olá, boa noite. Hoje a gente está iniciando aí esse programa novo, Traz para o Terreiro, e hoje nós vamos estar com duas convidadas, a Sônia Guajajara e a Shirley Pancará, e junto com companheiras e companheiros que participam aí na rede Ibirapema, né, o Givanildo da TV Embaú, o Ludwig da Abya-Yala, o Ângelo da Idade Média e a Cris da A Indígenas em SP. E eu fazendo a mediação, Sassato Pinambá. Certo. Saudações, parentes. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estava com uma certa dificuldade aqui no áudio, vídeo, tive que mudar. Então, é isso. Eu sou Ângelo Madison Tupinambá e falo diretamente aqui de Belém do Pará, Amazônia, mais precisamente do território Murucutu, um território ancestral e histórico formado pela nação Tupinambá e que do processo revolucionário da cabanagem, em 1835, foi o quartel-general das forças cabanas revolucionárias. Então, é um território de muita importância histórica para a identidade cultural dos indígenas em contexto urbano aqui na metrópole da Amazônia, Belém do Pará. Bem, eu poderia muito bem fazer uma pergunta, como eu estava pensando em fazer, em relação ao Brasil, Estado Nacional Brasileiro, e a Amazônia como um território específico que foi anexado em 1823. Mas eu vou me ater aqui à questão, precisamente, da participação e da presença indígena no processo político e, então, processo eleitoral agora de 2022. Então, é notório e é um consenso que dentro de um cenário como esse que nós vivemos, de extrema perseguição e continuação do genocídio e da escalada de etnocídio desses 522 anos de resistência indígena e popular, é claro que é um consenso de que nós precisamos ocupar um espaço dentro do campo político, aldear a política, criar a bancada do COCAR. Quanto a isso, nós temos certeza. E vamos estar nesse processo político-eleitoral nas ruas e nas redes, para garantir o maior número de parentes ocupando esse espaço do parlamento e da democracia liberal burguesa. No entanto, a minha reflexão vem nesse momento, as nossas duas parentes, as nossas duas guerreiras, as nossas companheiras de luta e de sonho. A minha reflexão vem justamente sobre os limites da ação política, da politização da etnicidade dentro desse parlamento. Também é notório que as nossas demandas não cabem numa urna e que apenas a luta institucional, político, partidária e eleitoral também não há de resolver todas as questões dos movimentos indígenas em todo o Pindorama, em toda a Bilaiala. Então, no caso, eu me pergunto se, de repente, entrar nesse jogo não seria também uma armadilha no sentido de que existem lugares que a gente deve ocupar, mas existem locais que também devem ser derrotados, para que eles não sejam a nossa própria derrota. O meu receio é de que uma luta
e uma corrida político-eleitoral para ocupar esses espaços dentro dessas casas do executivo, do legislativo, venham a impor alguma moléstia ou até limitar a ação dos movimentos de base indígena, no sentido de que existem diversas dimensões da intervenção e da ação política, entre elas, uma delas seria a intervenção eleitoral político através do processo que vai ser colocado agora em outubro. Eu digo isso, minhas parentes, por conta, inclusive, de um exemplo muito recente que aconteceu em Belém do Pará, da fragmentação e aniquilação de um movimento de base social indígena intitulado Levante Tupinambá, de 7 de janeiro de 2021, justamente por evidências dessa luta, dessa disputa interna para impor lideranças sobre as bases do movimento e fazer disso, inclusive, um prejuízo à própria luta política. De que esse movimento de busca da vitória eleitoral, de que forma a gente pode conseguir garantir e criar mecanismos de que isso não pode corromper, cooptar ou aniquilar movimentos de base política indígena que não estejam totalmente centralizados a uma luta pelo viés político e eleitoral. É isso, desde já agradeço, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Boa noite, Oranga Pituna, muito obrigado, foi Catureté. Gratidão, Ângelo. Você direcionou para as duas parentes, para as duas convidadas? Ah, legal. Shirley quer falar? Estou tentando conectar aqui, estou com problemas na internet. Eu queria falar um pouco sobre... Um pouco, não vou tecer uma... Hoje eu prometo que eu não vou tecer uma teoria. Do que Giva falou sobre a questão dos parentes escolherem um partido que não seja o partido das políticas anti-indígenas. Isso é uma coisa importante, né, gente? Da gente saber o lugar que a gente vai escolher. Porque se escolhe um partido que você não tenha abertura, ou que te dizem neste período eleitoral que tem uma série de propostas, porque nesse período isso vai acontecer, não é? Com essas pessoas tendo acessibilidade aos povos indígenas, né, para convidar, para fazer os mandatos. Outra coisa que eu tenho visto é que quando a gente vai trazendo um tema, dizer bem assim, vamos aldear a política, vamos ocupar tudo, aí de repente todo mundo no mesmo espaço resolve concorrer e a gente sabe que é difícil, né? Todo mundo, um vai para um lado, aí entra para um partido, o outro entra para o outro, concorrendo às mesmas coisas, né? Que muitas vezes gera aí um bate-cabeça. Porque se a gente se reunisse, todo mundo dissesse, vamos eleger nesse estado aqui tal pessoa, vamos eleger naquele estado tal pessoa, a gente conseguiria levar as pautas. Em relação ao que o parente trouxe, eu sei que é difícil, é um desafio fazer essas coisas, mas pense também por este lado, né, que as pessoas que estão colocando seus corpos, seus espíritos, para poder levar uma luta a favor dos direitos dos povos indígenas, né? Se essas pessoas são justas, né? Se essas pessoas estão com pautas justas, se são do movimento, se a gente conhece do movimento, que é um movimento coletivo, então eu penso que deve-se dar as mãos, né, gente? Porque a gente sabe quem são os nossos inimigos, né? Inclusive até no próximo da gente a gente sabe quem são, né? Então, se é para destruir,
A gente não quer ocupar espaços para destruir. E sabemos, sim, que esse espaço é hostil, que esse espaço é complicado, mas nós sabemos que nós não podemos mais voltar a 1500 e que nós precisamos ocupar. Nós sabemos que a gente precisa barrar os projetos de leis. Isso não somos nós, povos indígenas, que irão barrar os projetos de leis. Quem irá fazer isso por nós, né, gente? Ninguém vai fazer isso por nós, senão nós mesmos. Então, é difícil, sim, é complicado, precisa de muito diálogo. Para quem sai em suas regiões tem que estar afinado para não ficarem sem se situar e fazer as coisas que sejam para um bem comum dos povos indígenas, que sejam bem para nós ocupar esses espaços, porque nós também dependemos disso, nós também precisamos respirar. Não é porque nós estamos concorrendo uma política que nós deixamos de ser uma pessoa indígena, nós deixamos de ser território, nós deixamos de precisar também viver e de respirar. Então, nós também estamos inclusos dentro das necessidades de um mundo melhor para todos nós. É isso. Não sei se eu respondi, meu parente, mas se ficou alguma dúvida depois, você pode entrar em contato comigo particular, que eu estou aqui com um problema na internet, acho que daqui a pouco cai minha internet. E aí nós podemos conversar melhor, meu parente Tupinambá, tá bom? Estou à disposição para que tu me chame aí, se pelo curto tempo não conseguir te explicar como você gostaria, eu me coloco à disposição para conversar contigo e formular algumas ideias juntas, tá bom? Gratidão pela pergunta. Ótimo, Shirley. A gente tem que lembrar bem aí, né, que a luta, ela se dá, né, no chão, né, nas ruas, né, nos territórios. Esses são os espaços principais aí de luta, né. Eu lembrei agora de 2010, uma ocupação, foi junho ou julho de 2010, na FUNAI, em Brasília, e Chavante chegando lá e entrando para dentro, né? Não teve diálogo, né? Com segurança da FUNAI ali na frente da porta, né? E ninguém falou, olha, a gente vai entrar aí, tá bom? Ninguém avisou nada. Foi entrando e a parentada seguiu o bonde, né? Mas a gente percebe, né, que junto com uma bancada ruralista, né, como tem a bancada da bala, né, a bancada do boi, né, a bancada da Bíblia, né, no Congresso Nacional, né, a gente tem percebido que os que defendem uma pauta, né, não só indígena, né, mas uma pauta da classe, né, da nossa classe toda, aí, são poucos, né, são poucos ali. Né. É importante que a gente tenha aí um equilíbrio de correlação de forças, né, e que a gente vire essa correlação de força o tempo todo, né, o tempo todo, em todos os espaços assim, né. E também é importante, né, o que o Ângelo trouxe aí, para a gente sempre denunciar esses espaços, né. A gente tem uma falsa república, né, a gente tem uma republiquinha, né, até hoje é pago aí para a nobreza, né, do Brasil, né. A família do imperador, a família real no Brasil, recebe sem nunca trabalhar. Então, que república é essa? Né? Que república é essa? A gente saiu aí, teve, né, luta de companheiras e companheiros contra a ditadura militar, né? A gente vivendo em uma democracia, mas de repente, né, por uma falha, né, e a gente precisa avaliar ainda aonde está essa falha, né, os militares tomam conta de novo do país, né, sem receber voto. Os militares tomam conta do país sem receber voto, sem serem votados, né? Então, isso é muito importante, é importante a gente ficar atento, né? E que há política, né, além do voto,
Essa campanha é muito importante. E a nossa participação na política se fazer no cotidiano, né? Isso é muito importante. Parente Mapuche Ludovic, agora é a sua vez. A Sônia Guajajara caiu, né? Não está mais aqui no estúdio. Vamos aguardar para ver se ela chega. Então, você pode fazer aí a sua pergunta ou dialogar com a Shirley Pancará. Fique à vontade, parente. Ângelo? Certo. Então, desde já manifestar todo o apoio e solidariedade à campanha das parentes, nesse processo que vai ser um processo difícil, duro, de muita luta, mas que a gente vai enfrentar ele com muita esperança, com muita determinação e com um espírito guerreiro ancestral de luta, como sempre. A gente sabe que, por exemplo, a FUNAI ela foi criada dentro de um contexto de ditadura militar e sempre que foi feito movimentos de emancipação indígena, de lideranças indígenas, também sempre houve um movimento contrário, que foi um movimento de negação da etnocidade, negação da própria identidade indígena, como se aquele indígena que se levanta na expressão, falando língua portuguesa, fluente, escrevendo, articulando, evocando teorias e conceitos, né, de que não teria realmente uma identidade indígena, de que seria destribalizado, de que já haveria nele um processo de aculturação medonho, né? E muitos desses somos nós que vivemos aqui nos centros urbanos, não por vir para os centros urbanos, mas, por exemplo, Belém do Pará, de onde eu falo agora, é uma metrópole que foi edificada em contexto de invasão, e não indígenas que vivem em contexto urbano. Aqui era Mairi, Tupinambá, e agora Belém do Pará. Então, assim, a pergunta que eu faço, né, desde já, mais uma vez, manifesto todo o meu apoio e solidariedade nesse processo que vocês vão enfrentar. Contem com a gente da forma que for possível, guardadas as devidas proporções pela geografia, dimensão, mas com certeza o que a gente puder fazer para estar junto, somando nessa luta, a gente vai fazer de forma incansável. E a pergunta que eu faço aqui para as duas companheiras, duas parentes, é justamente as pautas possíveis de serem colocadas ainda nesse período eleitoral, direcionadas a esses indígenas que vivem em contexto urbano, que, segundo o último censo de 2010, seria praticamente 41% do total da população indígena brasileira que vive nas cidades, né? E é justamente essa população aí que vive diariamente sendo afrontada em seu caráter de luta, em sua etnicidade, em sua identidade histórica e ancestral negada, né? Que políticas públicas podemos ter para garantir isso, né? Desde já, fica aí a minha saudação. Muito obrigado. Bacana, Ângelo. Gratidão aí. Shirley, a Sônia caiu. Você pode já responder o Ângelo e fazer as suas considerações finais aí, né, que a gente já está indo para os finalmente aí, terminando esse primeiro programa aí, né, a estreia do Traz para o Terreiro, né, e bem-vinda aí, e conta com a gente também nessa jornada. E aí, meu povo, então, gratidão mais uma vez, Sassá Tupinambá, meu amigo, o parente Giva, o parente Mapuche, que eu conheci em outros encontros, esteve lá no ATL também, não é meu parente. O parente Tupinambá, que traz muitas coisas para que a gente possa
pensar também, refletir. Todos vocês trazem muitos assuntos importantes para a gente refletir e construir junto. A nossa pré-candidata a deputada federal, Sônia Guajajara, essa mulher que tem uma missão importante e que precisa muito de apoio. E a bancada do COCAR, e nós aqui, enquanto Estado de São Paulo, então vamos que vamos. E meu parente Tupinambá é assim, as pautas o Sassá acompanha e o Giva, né, esse trabalho da gente, a questão dos indígenas em contexto urbano, porque eu sou uma pessoa que vive em contexto urbano aqui em São Paulo, né? Então eu sou pancarai lá de Pernambuco e eu estou aqui em São Paulo em contexto urbano há 24 anos. Quando o Sassá trouxe a Capisp, ali dentro da Capisp a gente discute várias coisas. Então, quando eu trouxe aquela questão lá da vacina dos indígenas em contexto urbano, são ações que a gente toma, uma delas, né, que a gente toma, então tem uma série de coisas, e devido ao tempo eu creio que não vou conseguir falar para ti, e eu vejo os povos indígenas como povos indígenas, né, e povos indígenas, eu não consigo ainda essa ideia. Às vezes, quando alguém fala certo contexto urbano, ainda me choca, porque eu sou do país terra indígena, né, desse território que é inteiro indígena. Mas como tem essa definição e a gente precisa se ater a isso, então a gente faz isso. Então, nas emendas parlamentares, por exemplo, eu destinei emendas parlamentares para indígenas que estão nas aldeias, para as comunidades nas aldeias, e para os indígenas que estão em contexto urbano. Então, agora mesmo saiu, me mandaram que vai ser construído lá com a emenda parlamentar que eu enviei, uma reforma lá na UBS de Cabo Sul, de referência à saúde indígena, que fica lá no bairro de Cabo Sul, em Guarulhos, né? Então, é por esses caminhos que a gente vai seguindo e vai construindo. Nada está pronto, né, gente? Nada está pronto. A gente precisa de ideias, a gente precisa construir junto naquilo que é possível, né? Porque também não adianta a gente dar uma filosofada lá longe, que a gente não vai atingir nem o 8 e nem o 80. Nós temos que manter os pés firmes para que possamos seguir sem nos frustrar também, né? De tanta coisa que pode ser feito e muitas vezes não dá para ser feito tudo isso. Mas nós precisamos estar junto, ver as prioridades, aquilo que é possível fazer e construir junto. E estamos aí abertos, né? E vamos construindo. E isso eu carrego já há muito tempo. E é isso. Uma boa noite para todos vocês que nos assistem. Gratidão pela oportunidade desses meios de comunicação de massa. Eu sei que são muitos. Se eu for dizer um por um, eu vou correr risco de deixar algum sem falar. E por não querer deixar algum sem falar, eu vou saudar essa diversidade de redes sociais que estão nos assistindo, essas pessoas que tiraram um minuto do seu tempo para nos assistir. E a todos vocês, mais uma vez, gratidão pelo convite, estamos juntos e é isso. Vamos ocupar a política, aldear a política, é isso. Sônia, pode responder o Ângelo e fazer as considerações já finais. Ok. Bom, eu não consegui escutar a última pergunta, eu não respondi também as duas primeiras, aliás, a primeira, né, do Ângelo, e nem fiquei caindo aqui da sala, não sei porquê. Mas, enfim, gente, eu acho que a gente traz nesse ano essa grande novidade do Aldear a Política, né, por uma decisão muito coletiva, né? É claro que vai ter sempre as divergências, vai ter sempre outras opiniões, né, que acham que não é esse o caminho, mas até 2017 era uma decisão do movimento indígena não participar de disputa eleitoral. Nem por isso nunca deixou de ter candidaturas indígenas, né? Todos os anos teve candidaturas indígenas em todos os níveis, municipal, estadual, federal, sempre teve, né? Então, para a gente poder entrar numa disputa de forma articulada, a gente fez o chamado em 2017. E aí foi uma carta que chamou por um parlamento cada vez mais indígena, entendendo essa necessidade de estar dentro, né, deste parlamento. E aí foi com aquela decisão que a gente acabou ali, tendo naquele ano 130 candidaturas indígenas em todo o Brasil, e eu estava ali compondo uma chapa presidencial, né? E naquele momento a gente impulsionou né, essa presença, né, esse interesse, aliás, dos indígenas estarem, né, nessa disputa de forma articulada. E aí, esse ano, para poder abraçar essa vontade, esse interesse
das lideranças que queriam entrar na disputa, a gente fez um chamado para poder fazer de forma mais, né, articulada com o movimento indígena. Então, as candidaturas esse ano ela não vem da minha cabeça, da cabeça da Shirley, ela não vem da cabeça de uma coordenação da PIB, ela vem de uma discussão muito ampla e coletiva para a gente chegar nesse momento, né, de trazer também uma decisão, né, de muita gente. Então, é claro que tem todo esse... Tivemos toda essa discussão de pensar essa questão partidária, que a gente sabe bem como é que se dá, sabemos dessa construção nos municípios, que não é fácil, né? Ali as pessoas não têm essa relação só com o partido de esquerda, progressistas, porque há muitos desses lugares os partidos nem existem. Então, está ali nos partidos mesmo de direita, né? São relações diversas, muito diferentes. Mas, para o Congresso Nacional, não dá para estar nesses partidos de direita, porque são partidos que estão historicamente mostrando, né, de que lado que eles estão. Então, tivemos esse cuidado também, né? No início da minha fala, eu disse que nós estamos trabalhando com 3 critérios para estabelecer as candidaturas prioritárias do movimento indígena, né? Que foi um pouco do comentário da primeira pergunta do Giva, né? Também, como que está essa questão partidária. E aí, falei isso que está com 3 critérios. Essas candidaturas que estão alinhadas com o movimento indígena. 2, as candidaturas que estão em partidos progressistas. E 3, as candidaturas que têm maior viabilidade eleitoral, para a gente poder acompanhar e fortalecer essas candidaturas para ter resultados exitosos, né? Então, nesse sentido, é isso. Sabemos de todas essas preocupações, né, partidárias, discutimos muito isso, né? Todo mundo traz isso como uma necessidade da gente continuar essa discussão para que os indígenas venham para esses partidos que estão mais próximos, né, da nossa pauta, da nossa luta, que se assemelham mais com nossos interesses. É claro que os partidos, de fato, não cabem à nossa luta, à nossa história. Muitos se colocam ali que está do lado ou que está junto, está apoiando, mas na hora que você entra mesmo com tudo para poder nossas pautas serem defendidas, eles acabam não comprando nossas pautas, né? Não abraçam, então os partidos não cabem. O ideal seria que tivesse um sistema eleitoral que a gente pudesse ter candidaturas do nosso movimento, né? A partir do nosso jeito de se organizar, assim como a própria Constituição garante, né? Fala que reconhece as formas de organização social própria de cada povo. Mas na hora de se implementar isso como uma política ou como, né, dentro do sistema eleitoral, não vale. Então, o ideal seria que pudesse a gente ter o nosso jeito, né, de apresentar candidatura a partir dos nossos próprios movimentos. Infelizmente, não é. O que temos é esse que está aí, que segue negando direito, que segue tirando direitos. Então, é nesse sistema que a gente tem que estar hoje, para poder impedir mais retirada de direitos, mais negação de direitos. Então, a partir da presença da Joênia no Congresso, né, ali, que fez muita diferença, nós entendemos que é importante aumentar essa voz. Essa representação está ali para a gente poder ter mais força de tentar, né, ali evitar que mais retrocessos aconteçam. E só a nossa presença vai permitir isso, né? Então, no momento, é isso. E, claro, vamos seguir construindo sempre. Nada é estático, nada é escrito em pedra, né? Ou com sangue, a partir do que a gente decide aqui. E vamos construir sempre, porque eu acho que a ideia é inovar, é melhorar e buscar sempre as melhores formas de participação e de respeito aos direitos, né? Eu acho que, em relação a pautas, nós estamos nessa discussão mais ampla também com toda a bancada, para a gente apresentar um projeto político que venha representar toda essa bancada e interesses coletivos, né? Não vou dizer eu defendo isso, aquilo, não, porque eu acho que tudo isso também tem que ser construído de forma participativa. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito aqui pelo espaço, né? Pelas perguntas, pela atenção de vocês. E estamos juntos, né? Aberta sempre para a gente conversar e construindo junto, tá? É assim que é o movimento, né? De estar sempre com esse olhar amplo e para toda essa diversidade que é o nosso Brasil e a nossa presença, tá? Muito obrigada. Gratidão, parente, Shirley e Sônia Guajajara, Shirley Pancará. Gratidão, Ângelo, Giva, Ludovic. Estaria com a gente aqui também a Dai,
e a Cris, né, duas companheiras aí da TV Tamuia, né, e a Cris pela página A Indígenas em SP, mas que foram impedidas, né, por questões de saúde e família também, de estar junto com a gente aqui hoje, e a gente agradece as duas também, né, por ter se prontificado a participar desse primeiro momento com a gente aqui do Traz para o Terreiro, né, esse programa que vai ser mensal, né, na TV Tamuia, e sempre junto com a rede Ibirapema, né. Eu não vou falar todos os canais que faz parte da rede, porque somos muitos canais, né, canais realizados, né, canais construídos, né, idealizados por indígenas, né. Então, hoje aqui com a gente, nessa transmissão, hoje está a TV Embaú, né, representada aqui pelo Giva, Aba Yala, representada aqui pelo parente Mapuche Ludoig, né, o Instituto Idade Mídia, representado aqui pelo parente Ângelo, né, e a TV Tamuia, aqui representada por mim, Sassá, tá? Então, a gente agradece muito a participação de vocês. Então, abraço, beijão para gente. todas. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau.